para sempre. Para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, testificando o que o Senhor fez na minha vida. Como disse o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quero agradecer a Deus, porque somente Ele, irmãos, poderia fazer com que hoje eu estivesse aqui dizendo que Ele é grande e que Ele faz. Quero agradecer ao nosso irmão Daniel pelo convite para trazer um pouco, mas acredito que cheguei no tempo do Senhor. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco do que o Senhor fez comigo, o que o Senhor permitiu na minha vida, quando ali, há mais ou menos 2 anos e alguns meses atrás, eu comecei a sentir fortes dores do lado direito, do tórax. Eu era afastada dos caminhos do Senhor, e ali o Senhor usava um irmão e dizia que iria permitir algo na minha vida e que se eu não me voltasse para os caminhos do Senhor, talvez eu não suportaria. Mas ali eu não dei ouvidos e eu permaneci afastada dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem as suas ferramentas, Ele sabe como trabalhar. E ali o Senhor, em casa, eu sentindo aquelas dores, eu sentia o Espírito Santo dizer dentro do meu coração que aquela enfermidade era um câncer. Mas mesmo assim eu me prendi e não escutei a voz do Senhor. E ali passaram-se 4 meses, eu fui a médicos, fiz exames e nem teve resultado. Os médicos diziam que era desenvolvimento e que eu procurasse fazer exercícios físicos, pois iria passar. Mas quando o Senhor está quebrando o vaso, é mistério. Ninguém entendia, até eu mesmo não entendia porque estava passando por aquilo. E ali no dia 17 de maio, eu me dirigi juntamente com meu pai para a unidade de pronto atendimento, a UPA ali em São Lourenço. E o médico disse que não era nada, pois aquilo ali era um problema a ser investigado, não era um caso de urgência. E disse que não iria pedir nenhum exame. Mas o meu pai insistiu e ali começava o trabalhar do Senhor. Eu fiz um raio-x e o resultado do raio-x foi uma grande imagem branca na área direita. A médica rapidamente me transferiu ali para o Getúlio Vargas. Quando cheguei lá, passei 15 dias internada. Os médicos faziam vários exames, mas não chegavam a uma conclusão. Foi então ali que a médica solicitou uma biópsia, pois eles encontraram uma massa branca, uma grande massa do lado direito e precisavam descobrir o que era. E ali aquela biópsia, não deram anestesia, porém a anestesia não foi suficiente. A anestesia ela não pegou. E ali os médicos perfuravam o meu osso, a minha costela, com uma agulha do calibre de uma caneta Bic comum, sem anestesia nenhuma. E ali eu gritava e eu dizia, meu Deus. Mas ali o Senhor ele estava trabalhando. A minha mãe orava há 10 anos para que o meu pai ele aceitasse ao Senhor, e há 4 anos para que eu me voltasse. E ali eu me voltei e o meu pai ele se rendeu aos pés do Senhor, para a glória do nome dele. E ali eu fiz aquela biópsia, eu costumo dizer que senti doer a minha alma, irmãos, pois foi uma dor terrível. E quando eu terminei ali o exame, o médico disse que não teve resultado e que talvez teria que fazer uma nova biópsia. Mas eles acharam por bem me transferir para o Dom Pedro, a área antiga do IMIP, pois lá não era um local adequado para tratar desse tipo de doença. Chegando ali no IMIP, fiz novos exames, descobriram que era um tumor, mas precisavam de uma outra biópsia para saber se o tumor era maligno ou benigno. E ali eu fiz uma biópsia e fui transferida para a oncologia pediátrica. O cirurgião ali que fez a biópsia disse que provavelmente aquilo era um câncer e achou melhor me transferir. Mas ali o Senhor ele usava um vaso e dizia que ele estava no comando, que eu poderia não
estar entendendo o trabalhar dele naquele momento. Mas depois eu veria o nome dele ser glorificado na minha vida. E hoje eu vejo o nome do Senhor ser glorificado. Ali eu cheguei na oncologia do IMIP e os médicos diziam: você está preparada para receber o resultado? Eu dizia: eu estou preparada, porque eu sei que independente do resultado, o meu Deus, Ele está no comando. E ali os médicos chegavam com o resultado daquela biópsia e diziam que o tumor realmente era maligno, que era um câncer, e que naquela mesma tarde eu seria submetida a uma cirurgia para retirar um pedaço do tumor. Ali eu fiz a cirurgia, o meu tumor era muito grande, era em volta do pulmão, um tumor que se origina das costelas, e a médica temeu fazer a cirurgia porque ela disse que se eu fizesse a cirurgia eu poderia vir a óbito. E ali eu fui, entrei no bloco cirúrgico e, para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Dias depois o médico descobriu que eu estava com uma trombose no braço direito, porque o tumor era muito grande e tudo que mexeu nele, sem retirar tudo, eles comprimiram o vaso, ele cresceu mais e causou uma trombose. E ali eu esperei durante 7 dias o resultado da biópsia para saber se o tumor, o tipo de quimioterapia que eu iria fazer. E ali eu esperei internada e chegou o resultado e chegou o tempo de fazer a primeira quimioterapia. Eu fiz a primeira quimioterapia, durou 72 horas, um líquido laranja muito escuro, da cor da camisa de Natanias. E ali eu tomei mais de 3 litros de quimioterapia, 24 horas sem parar, 72 horas sem parar. E ali depois de 15 dias, começaram a vir as consequências do medicamento. Todos os pelos do meu corpo caíram, meu cabelo caiu, perdi 15 quilos, toda a pele que reveste a boca e a garganta caiu, porque a quimioterapia ela queima por dentro. E ali eu passei 15 dias, um mês sem me alimentar, sem beber água, porque eu não conseguia sustentada só por soro e por medicamentos. Tem um medicamento chamado morfina, um medicamento tarja preta, que é usado pelos soldados quando vão para a guerra, ali quando são baleados, eles tomam para conter a dor dos ferimentos e continuar as guerras. E ali eu tomava no tratamento de câncer, o medicamento ele é aceito de 8 em 8 horas, mas as dores eram tão tremendas que eu cheguei a tomar de 2 em 2 horas e assim as dores não cessavam. E eu dizia: meu Deus, será que eu vou morrer, Jesus? Mas ali, irmãos, todos os dias ali internada naquele leito, o Senhor ele usava pessoas que eu nunca vi e dizia: minha filha, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia, glória a Jesus. Tem anjos ao redor do teu leito. Aleluia. Aleluia. No tempo eu te levantarei desta cama. E ali eu dizia: Jesus, tu és fiel. Todos os dias ali pela manhã, às 4 da manhã, as enfermeiras chegavam para tomar aquele banho. E ali sem poder me movimentar, porque eu não conseguia me mexer, eu fiquei imobilizada. E a médica chegava, a enfermeira chegava com aquela dose de morfina. E eu dizia: não, primeiro eu vou louvar. E ali eu e minha mãe, a gente lia a palavra, a gente orava, cantava. E o Senhor mandava aquela dor embora. E ali eu passava aquele dia na presença. E mais tarde ele sempre mandava alguém para dizer que estava comigo. Aleluia, glória a Jesus. E ali, irmãos, o Senhor ele foi trabalhando, chegou o tempo de fazer a segunda quimioterapia. O ciclo durava 5 dias, eu passava 5 dias fazendo quimioterapia. Quando eu fiz aquele ciclo, eu perdi a memória, fiquei como criança, eu não conhecia ninguém, eu não me alimentava, eu não me mexia. E ali os médicos pediram o exame da minha cabeça, para ver se eu já estava com algum problema mental. E ali eu fiz aquele exame, passei em torno de 1 semana na UTI. E depois os médicos, eu melhorei,
e os médicos me transferiram para a parte fora de risco da UTI. Mas ali naquela área fora de risco, pela madrugada, assim, ainda um pouco inconsciente, eu vi a porta do meu quarto abrir. E ali a minha mãe estava dormindo, e quando a porta do meu quarto abria, um homem de branco, a luz tomava conta do quarto, e aquele homem de branco se dirigia ao meu sono. E eu dizia, não mexa no meu soro. E ele olhava para mim, continuava trocando, e ali ele tirava um soro e colocava outro. Aleluia, glória a Jesus. E ali eu tive a certeza de que o Senhor, ele estava mudando o quadro da situação. Ali pela manhã eu disse, Jesus esteve neste lugar. Aleluia, ele trocou o meu medicamento. E ali, depois de alguns dias, eu tinha febre, 24 horas, todos os dias eu tinha febre. Passei 3 meses internada e durante os 90 dias, praticamente eu tinha febre 3 vezes, 4 vezes por dia. E ali os médicos diziam que aquela febre não ia sair. E eu disse, olha Jesus, se tu estás comigo, eu quero que essa febre vá embora. E ali o Senhor expulsava aquela febre. E ele dizia, minha filha, agora tu vai voltar para casa. Aleluia. E depois os médicos chegavam e diziam que eu iria ter alta. E depois voltavam e diziam que eu não iria. E ali eu começava a chorar e eu dizia, mas Jesus, oh aleluia, o Senhor diz que está comigo, eu preciso ir para casa. E ali ele usava uma irmã e dizia, eu estou contigo, e se eu estou contigo nada te falta. Aleluia. E eu dizia, Jesus, eu estou aqui, careca, tão magra, tão desfigurada, mas eu aguento, Senhor, porque tu estás do meu lado. Se eu não preciso demorar mais um pouquinho, eu fico. Aleluia, porque tu estás comigo. Ah, Jesus querido, não me deixa. E ele dizia, eu não te deixarei, nem te abandonarei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Glória a Jesus. E ali eu passei aqueles 3 meses internada. Depois eu tive alta, voltei para casa para a glória do nome do Senhor. E ali alguém dizia assim, você vai ter coragem de sair de casa, você está tão feia, você está tão horrorosa, tão horrível. E aquelas palavras entravam no meu coração. E eu dizia, mas Jesus, olha o que estão dizendo comigo, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E ele dizia, por que tu está com vergonha? Tu não sabe que eu estou trabalhando na tua vida? Mostra o que eu estou fazendo. E aí eu colocava um lenço, pegava um travesseiro e ia para a igreja. Aleluia. Muita gente olhava para mim e tirava a vista com um olhar de desprezo. E eu dizia, Jesus, mas eu sei que tu vive. Aleluia. No capítulo 19, Jó, ali naquele desabafo, no versículo 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia. Eu ia para a igreja. Aleluia. Aquela pessoa, ela olhava para mim e ela se espantava. Depois de algum tempo ela se afastou, porque o inimigo ele quer ver a gente derrotado, mas acontece que nós
nós somos filhos do rei. Aleluia. E os filhos do rei não são derrotados, porque ele dá ordem aos seus anjos para que fiquem ao nosso redor. Aleluia. Glória a Jesus. E ali eu passei 1 ano e 1 mês no tratamento. E o Senhor falava comigo. Ainda no tratamento, lembro que estava no círculo de oração aqui na Marechal. E o Senhor ali, ele falava, usava a irmã Carla e falava: olha, jovem, o teu testemunho vai sair na televisão. Vou te levar para a rádio. Vou te colocar nos jornais. E hoje eu vejo o cumprimento da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor, ele cumpre com aquilo que fala. Já no finzinho do tratamento, a médica chegou para mim solicitando os exames, porque no fim do tratamento faz todos os exames para ser liberado, para parar de fazer as quimioterapias. E ali a médica disse, quando viu o resultado do exame, ela disse: você está com um tumor de novo. E ali eu disse: meu Deus, eu já havia feito a cirurgia, onde o Senhor, ele tinha dito que estaria comigo. A médica tinha dito que eu iria ficar entubada, que eu iria ficar com o braço deficiente, que eu iria tirar 2 costelas. Eu já havia feito a cirurgia, já tinha tirado tirei 3 costelas, metade da escápula, tirei 80% do pulmão direito. O braço permanece perfeito para a honra e glória do Senhor. Somente com o pulmão sai da sala respirando como uma pessoa normal. E os médicos espantados, e depois de tudo aquilo, eu escutar que estou novamente doente, eu disse: Jesus, eu não aceito. Eu não aceito, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu disse: não, Jesus, se tu queres que eu fique doente, mais um pouquinho eu fico. Se tu queres permitir outro tumor, eu aceito, Jesus, porque eu sei que tu sabe trabalhar. Aleluia. E eu fui para a oração da mocidade na travessa. Na época, o dirigente era o irmão Azael, ninguém sabia de nada. Em 3 dias eu iria voltar para a consulta, e ali o Senhor começa a usar o irmão Azael e a dizer: estou eu testando a tua fé. Aleluia. Quem te curou foi eu. Glória. Sabes tu que dentro de 3 dias eu não irei fazer reboliço na terra por tua causa? Glória. E ali eu senti aquelas palavras entrar no meu coração como uma flecha de 12 gumes. Aleluia, glória a Jesus. E ali eu voltei para o médico, e a médica abriu o mesmo exame e disse: parece que não tem nada. Eu disse: mas não é o exame? Ela disse: mas eu acho que eu vi errado. Glória a Jesus. Eu disse: foi o Senhor que mudou este resultado. O Deus que eu sirvo, ele entra dentro do computador e muda tudo. Glória a Jesus. E ali a médica disse: você está curada. Se você não tivesse tirado o pulmão e as costelas, ninguém ia dizer que você teve um câncer, porque você não tem nem sequela. Eu disse: doutora, quando o Senhor, ele fala, ele faz completo. O nosso Deus, ele não faz nada pela metade, tudo que ele faz é completo. Aleluia. Se ele te colocou no deserto, se você está na prova, passe dando glória a Deus e dizendo que ele é grande, porque o que te colocou na prova, ele é fiel para te tirar. Glória a Jesus, ele sabe trabalhar. Aleluia, glória a Deus. E eu quero deixar, irmãos, o versículo para a meditação dos irmãos. Que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Esse foi o tema que eu usei no meu culto de ação e graças. Quando ali minha mãe queria fazer o voto, mas eu muito enferma, um tumor muito grande. Ela ficou, meu pai na época estava desempregado. Ela ficou com medo de fazer o voto e chegar o tempo e o meu pai não ter condições para fazer o voto. Mas como o nosso Deus, ele é fiel, ali na madrugada eu sonhei, ela não tinha me dito nada sobre este particular que ela tinha tido com o Senhor.
E ali eu sonhando, o Senhor lhe dizia: manda tua mãe reforçar o voto. Glória a Jesus. O médico chamava a minha mãe e dizia: mãe, a qualquer momento a sua filha pode vir a óbito, porque o tumor dela é muito grande. E ali quando a minha mãe começou a me contar, eu disse: mãe, eu sonhei Jesus mandando tu reforçar o voto. E ali a minha mãe começava a chorar e ela disse: eu disse a ele que queria fazer, mas estava com medo. Mas agora eu irei fazer. Glória a Jesus, porque sei que Ele vai te curar. Eu disse: Jesus, Ele já me curou. Eu ainda estava com um tumor. O pessoal dizia assim: tá melhor. Eu dizia: eu estou curada. Jesus curou. Glória a Jesus. E Ele curou, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cura. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor às vezes permite algo em nossas vidas para que a gente glorifique o nome dEle, para que a gente saiba que ninguém escapa das suas mãos. O Senhor sabia que se não fosse dessa maneira eu não estaria aqui neste lugar. Aleluia, eu não queria saber de igreja. A minha avó, ela dizia: minha filha, isso é uma dor espiritual, é Jesus te chamando. E eu dizia: é nada, eu não quero ser crente não, depois eu vou, um dia eu vou. Mas Jesus, Ele disse: o teu dia está chegando. Aleluia, glória a Jesus. E coisa boa é estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle, dizendo o que Ele faz. E o que Ele faz é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero agradecer o convite ao irmão Daniel, ao presbítero, nosso irmão Aronildo, que chegou agora. Deus abençoe. E o Senhor abençoe os irmãos. E eu